Boa noite. Nas próximas semanas, nós vamos abordar o assunto a armadura de Deus. De facto, eu quero trazer aqui uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da importância de nós nos revestirmos dessa armadura concebida pelo próprio Deus. Neste momento que atravessamos, neste contexto da história da humanidade, neste contexto que tem assolado a nossa vida, é de extrema importância que nós consideremos este princípio, que nos revistamos plenamente da armadura de Deus. Portanto, eu vou trazer este assunto até a casa dos irmãos e peço-vos que fiquem atentos, pois eu acho que Deus vai falar ao vosso coração de uma forma muito profunda. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais uma noite de ensino. Hoje vamos continuar a nossa abordagem ao assunto a armadura do cristão, a armadura de Deus. De facto, é importante que nós nunca nos esqueçamos que temos uma luta contra as astutas ciladas do diabo, não contra a carne nem contra o sangue, mas, como diz em 2 Coríntios 10, contra os argumentos do diabo, contra os conceitos fraudulentos, contra os sofismas, as mentiras, a sedução pelo engano, contra tudo o que o diabo quer projetar ou tentar projetar na nossa mente para nos enganar. Essa é a nossa luta que se trava nos lugares celestiais, mas que é transferida para o campo da nossa mente. E o apóstolo Paulo, no texto de Efésios 6, ele adverte-nos com alguma veemência para que nós fiquemos firmes e nos revistamos de toda a armadura de Deus. Como dissemos em anteriores sessões, é da nossa responsabilidade individual, cada um tem que se revestir da sua armadura, da armadura toda, completa, plena, da armadura de Deus. Aquela armadura espiritual, aquela armadura poderosa, eficaz, sobrenatural que Deus concebeu para revestir a nossa vida. Hoje vamos fazer uma reflexão simples, mas também que ao mesmo tempo eu quero que seja profunda, acerca do escudo da fé. Vamos abordar a importância do escudo na composição da armadura do soldado romano, mas também a influência, a importância, a relevância da nossa fé na vida cristã. Eu quero ler o texto que tem servido de base ao nosso estudo ao longo destas semanas, Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, já podemos salientar aqui que, de facto, o apóstolo Paulo incumbe-nos a nós de sermos nós a revestirmos-nos dessa armadura. É a nossa responsabilidade, é a nossa tarefa, é a nossa missão nos revestir dessa armadura que Deus concebeu para nós. Uma armadura espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, e ele define aqui quem é o nosso inimigo, nos lugares celestiais, e define onde é que é o nosso campo de batalha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, e sublinho toda a armadura, e responsabilidade de nós nos revestirmos dessa toda a armadura, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esta expressão ficar firmes, Paulo vai repeti-la diversas vezes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo, ou acima de tudo, ou com maior relevância, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Até aqui a palavra de Deus. Quero fazer uma abordagem semelhante às abordagens que fiz anteriormente em relação aos outros componentes da armadura de Deus. Quero fazer aqui uma analogia entre a importância do escudo do soldado romano, aquela importância bélica, estética, cultural, histórica, que era uma arma defensiva, com a importância da fé, com a importância da nossa fé na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana. O escudo do soldado romano era um escudo pesado, sustentado pelo cinto. De facto, nós já fizemos uma reflexão acerca do cinto da verdade. E o cinto sustentava e ajustava todas as peças da armadura, e desta vez o cinto tem a função de sustentar o escudo. Então a fé está sustentada nesse cinto da verdade. A verdade é a palavra de Deus, fé é sustentada pela
palavra de Deus. Então o escudo do soldado romano era um escudo pesado que era sustentado pelo cinto, para que o soldado pudesse progredir no campo de batalha com maior destreza, maior rapidez, maior eficácia. Assim, desta forma, o escudo ficava bem ajustado, porque estava preso ao cinto, sustentado pelo cinto. Da mesma forma, a nossa fé é sustentada pela verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus, a verdade são os princípios, são os valores, são o sentido que a palavra de Deus traz à nossa vida. O cinto da verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é referida na Bíblia como a semente incorruptível. É a palavra que sai da boca de Deus, é a substância viva que sai do coração, que sai da boca de Deus. Então a nossa fé é sustentada por essa palavra que sai do coração e da boca de Deus. Essa substância viva, essa palavra inabalável, essa palavra incorruptível que criou todas as coisas. Deus criou tudo com o poder da sua palavra. Deus criou tudo e cada coisa com o poder da sua palavra, e à medida que Deus criava alguma coisa, Deus impregnava essa palavra da fé suficiente para criar o que Ele pretendia. Deus criou o sol. Para criar o sol, Deus falou que iria criar o sol, mas impregnou essa palavra com a fé que Ele pretendia para criar o sol. Então Deus sempre colocou fé na sua palavra para poder criar o que Ele pretendia criar. Deste modo, nós andamos, vivemos, progredimos em fé só pelo poder da palavra que Deus transmite ao nosso coração. É interessante referir aqui uma coisa. Deus, diz a Bíblia em Romanos 12, que Deus colocou uma medida de fé em cada um de nós. Então nós já temos uma medida de fé. Como é que essa fé cresce, é alimentada, progride, se desenvolve? Quando nós trazemos até ao nosso espírito a palavra, quando o nosso espírito é reeducado pelo poder da palavra. Daí nós devemos ler, discutir, expor, devemos estudar a palavra profundamente. Para quê? Para que essa palavra seja instalada no nosso coração, no nosso espírito, de tal forma que depois ela possa ser, através do Espírito Santo, possa ser ativada para criar uma operação, ou seja, para criar um milagre, para criar algo que Deus pretende que seja criado através dessa palavra. Então a palavra entra em nós, no nosso espírito, quando nós a confessamos, quando nós a estudamos, quando meditamos nela, quando nós a lemos, quando ela se faz sentido no nosso coração, é instalada em nós, e depois o Espírito Santo vai ativá-la, vai vivificá-la em nós, e ela será expressa pela nossa boca, e nós estamos a falar o que Deus fala, e isso vai realizar o tal milagre, ou vai realizar a concretização das promessas de Deus na nossa vida. Então, nós andamos em fé, vivemos em fé, progredimos em fé, só pela palavra, através da palavra. A Bíblia diz que a fé que agrada a Deus é a fé que é sustentada pela palavra. É interessante quando o João começa a escrever o Evangelho, ele começa a dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, no princípio era a palavra, era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ou seja, a ideia, o pensamento de Deus era Jesus, e depois João diz, e nada podia ser criado se não fosse criado pelo Verbo, pela palavra, por Jesus. Então nada pode ser criado na nossa vida se não for criado pela palavra, se a palavra não estiver a alimentar o nosso espírito, se não for a palavra que alimenta a nossa fé, e depois é a nossa fé que expõe essa mesma palavra quando ela se torna rema e ela sai da nossa boca inspirada pelo Espírito Santo. A fé que agrada a Deus é a fé que é sustentada, fundamentada pela palavra, da mesma forma que o escudo era sustentado pelo cinto da verdade. Então o escudo suportava o cinto da verdade, a palavra sustenta a nossa fé. Características desse escudo romano, desse escudo que compunha a armadura do soldado romano. Havia alguns tipos de escudo, mas importa-nos só aqui fazer referência a um deles. Qual era a característica do escudo? Era um escudo bélico, arma defensiva, esteticamente muito bonito, que pretendia trazer alguma segurança no campo de batalha ao soldado em relação à atividade do inimigo, em relação às flechas inimigas, às lanças inimigas. O escudo servia como uma resistência contra esses ataques das flechas, das armas que eram arremessadas à distância pelo inimigo. Uma coisa interessante, o escudo tinha alguns componentes, era composto de alguns elementos, mas fundamentalmente era composto de peles.
no senso geral, as pessoas não encontram isto, muitas vezes, esta ideia que o escudo era senso de peles, era feito de peles, mas ele era feito de peles, era fabricado de peles, e as peles davam-lhe alguma resistência, alguma força, tornava-se um elemento forte e resistente contra a agressão das armas do inimigo. Era um escudo resistente e resistente principalmente às flechas. As flechas não penetravam facilmente naquela pele rija, naquela pele forte, naquela pele resistente. As peles tinham muita consistência e era um material duradouro. Daí o escudo era um material duradouro, consistente, resiliente, que servia como uma fortaleza contra as flechas do inimigo, contra as lanças do inimigo. Da mesma forma, a nossa fé é uma arma resistente, a fé impregnada da palavra é uma arma resistente contra as astutas ciladas do diabo, contra as flechas inflamadas do inimigo, contra aquilo que o inimigo tenta projetar e engendrar contra nós à distância. Há aqui outro elemento interessante, à luz da história, à luz deste contexto histórico, deste contexto cultural. O soldado romano, antes de ir para a batalha, encharcava o escudo em água. Isto é verdade. Ele encharcava o escudo em água. É um fator histórico, é um fator cultural da época. Fazia parte da cultura do exército romano. Ele encharcava o escudo em água para quê? Para que a água, ao cobrir o escudo, tornasse o escudo resistente às flechas inflamadas do inimigo. Normalmente os inimigos usavam flechas e na ponta das flechas eles... as pontas das flechas traziam algum fogo, eles conseguiam fazer com que as flechas se tornassem inflamadas. E então o escudo revestido em água, o escudo encharcado de água, ele tornava-se eficaz contra essas flechas inflamadas. Era uma proteção eficaz e constituía uma defesa eficaz para o soldado. A nossa fé encharcada com água, e agora, se nós quisermos fazer esta analogia, nós iremos dizer e afirmar que a água é uma referência, um símbolo da palavra de Deus. Então a nossa fé encharcada com a palavra, ela torna-se resistente às flechas inflamadas do inimigo. A nossa fé encharcada com a palavra de Deus, ela torna-se eficaz contra os dardos inflamados do maligno. Também há outro fator aqui importante, que é de extrema relevância, na minha opinião, que é importante referir neste estudo. O soldado romano trazia preso no seu cinto, lá está a importância do cinto do soldado e do cinto da verdade na nossa vida, o soldado romano trazia preso no seu cinto um cantil. Esse cantil estava cheio de azeite. E para que é que servia o azeite? O azeite servia para lubrificar, tonificar, olear, untar e ungir a pele do escudo. E a pele ficava tonificada e lubrificada e o escudo não ficava rijo ou tão rijo ao ponto de ficar ressequido e de partir. Então nós precisamos do Espírito Santo, não só da palavra, mas precisamos desta simbiose, desta combinação entre a palavra e o Espírito Santo, à semelhança da forma como o soldado romano tratava o seu escudo, as peles do seu escudo, ou seja, repetindo, encharcava o escudo com água para o tornar eficaz contra as flechas inflamadas dos seus adversários, mas também untava, ou lubrificava, ou oleava, ou tonificava o escudo com o azeite, para que o escudo não se tornasse ressequido, não se tornasse tão rígido ao ponto de partir a pele. Então o escudo mais oleável tornava-se mais resistente e mais maleável e não se estragava com o tempo. Daí nós precisamos ter uma fé. Lendo isto agora desta forma para a nossa vida espiritual, nós precisamos ter uma fé encharcada da palavra, mas também ter uma fé oleada pelo Espírito Santo, alimentada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. Para quê? Para que a nossa fé não se estrague com o tempo, não se esvaia com o tempo. O Espírito Santo, ele reside no nosso espírito, ele age no nosso espírito e essa fé que é ativada, que é desenvolvida, que é inspirada pelo Espírito Santo, que é vivificada pelo Espírito Santo, essa fé torna-se mais eficaz, mais operacional, mais dinâmica e mais inabalável. Eu quero repetir isto, porque é importante nós estarmos encharcados pela palavra, o nosso espírito cheio da palavra, porque é aí que Deus trabalha através da fé que Ele colocou em nós. Mas para que isso seja operacionado de uma forma poderosa, eficaz, que nós possamos produzir o fruto para o qual desenvolvemos essa fé, é necessário
ter a palavra em nós, mas também que o Espírito Santo cria aqui uma ligação com a palavra, uma simbiose com a palavra, uma harmonia funcional com a palavra, de forma a que o Espírito Santo torne essa fé baseada na palavra numa fé eficaz, operacional, dinâmica e inabalável. Eu vou acrescentar aqui outra característica, produtiva. A ação do Espírito Santo na nossa vida é contra uma fé rígida, é oposta a uma fé rígida, é oposta a uma fé dura, é oposta a uma fé legalista. E nós temos visto que muitas religiões, até cristãs, que se tornam legalistas, elas não se podem sustentar durante muito tempo. Uma espiritualidade legalista, uma espiritualidade rígida, uma espiritualidade dura, não consegue ser sustentada muito tempo. Porquê? Porque não tem a ação maravilhosa do Espírito Santo, a ação inspiradora do Espírito Santo. Então nós já temos visto ao longo do tempo, ao longo da história da Igreja, que tradições religiosas que sem o Espírito Santo elas tornam-se quebradiças e frágeis. Proverá a Deus que a nossa fé não seja assim. Recapitulando, nós precisamos de uma fé encharcada da palavra, mas nós precisamos de uma fé ativada pelo Espírito Santo. Espírito Santo e palavra, eles criam uma simbiose, uma harmonia funcional. E então, a palavra que enche o nosso espírito, ela sai pela nossa boca quando é ativada em nós pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para lubrificar a nossa fé, para a tornar eterna, para a tornar durável, para a tornar eficaz, para a tornar produtiva, frutífera. Uma fé frutífera é uma fé inspirada pela palavra, ativada pelo poder do Espírito Santo. Agora, a fé, ela existe para quê? Porque é que Deus nos deu essa medida de fé? Para que nós possamos realizar na nossa vida, na Terra, as promessas de Deus. A fé não existe só porque existe, não é? Nós não temos fé só porque nos orgulhamos de ter uma fé em nós que foi projetada em nós e gerada em nós por Deus. Não, a fé existe com um propósito, e o propósito da fé é que ela possa trazer à nossa vida, alcançar para a nossa vida as promessas que Deus tem na sua palavra, as promessas que Deus já concebeu, que Deus já fez. Essa fé vai atrair essas promessas e realizar essas promessas. Existem dois elementos para que a fé seja produtiva. Nós já falámos sobre isso. É importante referir sempre, é importante reforçar sempre a ideia. Não existe fé fora destes dois elementos que a tornam produtiva. Quais elementos? A palavra, expressa pelas palavras com poder através da nossa boca, mas também o óleo do Espírito Santo. O óleo do Espírito Santo age na nossa fé com dinâmica. O Espírito Santo, ele inspira a nossa fé. A fé é desenvolvida no nosso coração, quando a palavra está em nós, a fé é desenvolvida no nosso coração através do Espírito Santo e é transportada para a nossa boca, para produzir o efeito que Deus pretende que ela produza na nossa vida na Terra. Vou referir isto mais uma vez. Eu estudo a palavra, eu medito sobre a palavra, a minha mente se enche da palavra, o meu coração se enche da palavra, a palavra é implementada no meu coração, implantada em mim, a palavra gera em mim uma atitude diferente na minha mente, no meu caráter. A palavra está em mim, eu falo a palavra, todos os dias eu falo a palavra. Ao falar a palavra constitui um elemento de reeducação do meu espírito, e a palavra vai transformando a minha mente, vai quebrando os paradigmas do mundo na minha mente e vai trazendo o pensamento de Deus à minha vida. Quando essa palavra está em mim, ela está a alimentar o meu coração e a minha mente. O que é que acontece? Está a alimentar essa fé que Deus pôs em mim no início. Quando o Espírito Santo vem, ele vai vivificar essa palavra, ele vai trazer revelação dessa palavra. Eu falei a palavra para dentro de mim, para o meu espírito, para a minha mente, e depois o Espírito Santo vai desenvolver, vai inspirar, vai vivificar essa palavra. Eu vou falar a palavra às circunstâncias, mas já falo uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, ou seja, eu vou falar o mesmo que Deus queria que eu falasse, ou que Ele queria falar. E essa palavra vai trazer à minha vida, vai construir na minha vida, vai produzir em mim a realização das promessas que Deus sempre teve para mim. Então, este é o fundamento. O Espírito Santo, olhar a minha vida com o Espírito Santo e encher a minha vida com a Palavra de Deus. Uma fé desenvolvida no meu coração, que é transportada para a minha boca, para produzir o fruto na minha vida que Deus pretende que seja produzido. Então, a palavra mais o Espírito Santo desenvolve um dom ativo em mim, desenvolve um dom dinâmico, um dom poderoso, um dom realizador,
quero reforçar esta ideia. A palavra de Deus na minha vida, no meu coração, mais a atividade e o poder do Espírito Santo, esta unção do Espírito Santo, combinando os dois elementos, esta simbiose, vai fazer com que esta fé possa produzir um dom ativo, o dom da fé, um dom ativo, um dom dinâmico, um dom poderoso, um dom realizador. Realizador do quê? Da concretização das promessas de Deus na minha vida. Então o que é que realizamos com a fé? Com este escudo da fé? Apagamos os dardos inflamados do maligno, porque é uma arma defensiva, mas também podemos alcançar as promessas que Deus tem para nós. Para sermos o quê? Bem-sucedidos nesta terra, para tornar o invisível visível. O que é que eu quero dizer com isso? Deus tem promessas que agora aos nossos olhos são invisíveis. Através da fé, que é alimentada pela palavra, desenvolvida pela palavra, mas operacionada, mas ativada, vivificada pelo Espírito, através dessa fé eu torno o invisível de Deus visível na terra. Eu trago o invisível de Deus, que ainda não estou a ver com os meus olhos, trago o invisível de Deus que se torne visível na terra. Trazer à realidade à terra a realidade que Deus tem no céu. Essa é a natureza da nossa fé. Trazer à realidade da terra a realidade que Deus tem no céu. Hebreus 11:1 fala acerca disso. Nós conhecemos muito bem esse texto. Então eu posso dizer o que é acerca de fé. Fé é um dom sobrenatural. É um dom sobrenatural porquê? Porque vai para além da natureza humana. Não é? Vai para além. A fé é um dom que é alimentado pela palavra, que sai da boca de Deus, que é uma expressão de Deus, que é uma ideia de Deus, que é um pensamento de Deus, que é um logos de Deus, e essa fé vai ser desenvolvida ou vai ser inspirada, ativada pelo Espírito Santo, que é o poder de Deus. Então tudo se foca em Deus. Tudo se alimenta em Deus. A nossa fé é sustentada e desenvolvida só em Deus. Então, a fé é um dom sobrenatural que vai para além da natureza humana e é um elemento que Deus semeia em nós, porque a Bíblia diz que Deus colocou em nós o dom, esse dom da fé, diz lá em Romanos, Deus colocou em nós uma medida de fé, colocou em cada um uma medida de fé, é um dom que Deus coloca em nós, é uma semente que Deus coloca em nós, que não é gerado pela nossa capacidade, isto é importante referir, não é gerado pela nossa criatividade, não somos nós que geramos esse dom de fé. Para quê? Para que nenhum de nós se orgulhe de ter alcançado alguma coisa pelos seus próprios méritos. Então é um dom que Deus coloca em nós, que é desenvolvido, ainda por cima, nem é desenvolvido por nós, é desenvolvido pela palavra que nós deixamos que entre e seja implantada em nós, mas também é ativado pelo poder do Espírito Santo que nós queremos que se movimente em nós, que nos inspire diariamente. Então, o Espírito Santo e a palavra, eles desenvolvem, alimentam, produzem, projetam essa capacidade de fé. Então, nada é desenvolvido por nós. Para quê? Para que nós não nos orgulhemos de sermos nós a criar seja o que for, a realizar seja que milagre for. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo é em Deus. Então, quero referir isso. É um dom sobrenatural que não é gerado pela nossa capacidade, nem pelo nosso mérito, nem pela nossa inteligência, nem pela nossa criatividade, para que nós não nos orgulhemos de alcançar alguma coisa através de nós próprios. Deus realiza tudo em nós. Há um texto em Marcos 11, que eu quero ler hoje, que é um texto que tem trazido à minha vida algum sentido específico que tem orientado a minha vida neste sentido de fé. Marcos 11:22, Jesus está a falar com os discípulos. É interessante este texto, muito interessante. Nós devíamos de orar ou repetir este texto para que ele se tornasse vida na nossa vida, tornasse realidade na nossa vida. E Jesus diz, Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar. E agora escute, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. E eu quero usar aqui esta expressão. Aqui este texto, com muitas outras versões de Bíblias, eles falam tendo fé em Deus. Mas a versão original podia ser traduzida por tendo a fé de Deus. Ou seja, Jesus está a dizer aos discípulos, vocês têm a fé de Deus. Porque Deus colocou essa fé em nós, como diz Romanos. Então nós temos a mesma fé que Deus tem. Nós temos a mesma fé, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma força
da fé que Deus tem. Mas também podia ser traduzido por tendo a fé em Deus continuamente. Ou seja, não é possível nós vacilarmos na fé. Nós temos que manter essa fé, essa ligação com a palavra e com o Espírito, desenvolvendo a fé que Deus já colocou em nós. Então, tendo a fé de Deus, e se nós tivermos a fé de Deus, nós operamos isto que Jesus disse. Não é? Estas circunstâncias, elas se transfigurarão. Ou seja, o monte vai sair e vai se lançar no mar se nós não duvidarmos no nosso coração. Mas é importante, mas crer que se fará aquilo que diz. Não é? Então, a importância de dizer aquilo que Deus fala ao nosso coração. Deus falou a palavra, nós temos uma medida de fé que Deus gerou em nós, nós falamos essa palavra a essa palavra vai alimentar a nossa fé, vai desenvolver a nossa fé e depois vem a ação do Espírito Santo para vivificar essa palavra nessa fé. E essa palavra vivificada pelo Espírito Santo é exposta, é expressa pela nossa boca para realizar aquilo que Deus pretende realizar através de nós nesta terra. Ou seja, nós temos essa fé de Deus em nós que nos capacita na ligação com a palavra e com o Espírito Santo a produzir o que Deus pretende. Então, nós temos essa fé, a fé de Deus. A fé é operada, segundo a Bíblia, pela evidência do amor. Então, é possível nós vermos o invisível acontecer através da evidência desse amor. Mas também há 3 elementos que eu quero considerar aqui, para terminar este estudo. 3 elementos. Como é que nós trazemos o invisível de Deus à Terra, tornando-o visível? Como é que nós trazemos a realidade de Deus à Terra e que essa realidade que está no céu ela possa se desenvolver na Terra, se projetar na Terra, proliferar na Terra. A fé é operada pela evidência do amor, mas também através de outros 2 elementos. A fé torna-se visível através da luz e a fé torna-se consistente através da verdade. Então, as promessas de Deus para a nossa vida, elas exigem 3 elementos. A verdade, e nós já falamos acerca da verdade, a verdade moral e a verdade espiritual. A verdade, nós já falámos sobre isso, mas também já falámos sobre a evidência do amor e queremos falar acerca da evidência da luz. Então, a fé é projetada, a realidade de Deus é projetada na Terra quando a nossa vida ela se evidencia pelo amor, quando ela se sustenta pela verdade e quando ela se move através da luz. É interessante verificar aqui uma coisa. O Salmo 119, ele corrobora isso, ele sustenta muito bem isso. O Salmo 119 há um versículo que diz que nós conseguimos as promessas de Deus através da luz da sua palavra. Então só é possível, porquê? Porque aquilo que está em oculto, aquilo que nós não vemos, aquilo que é invisível, aquilo que ainda é invisível aos nossos olhos, ele se torna visível através da luz. A luz é a sua palavra. Torna-se visível através da luz, é sustentado através do amor, pela evidência do amor, e é reforçado através da verdade. Então nós precisamos destes 3 elementos na vida. A verdade, o amor e a luz. Ou seja, a verdade implementada no nosso coração, desenvolvemos essa verdade projetando isso para Deus e para os outros através de um amor incondicional, do amor ágape, e depois isso é revelado através da luz, que também é a palavra na nossa vida. Então a fé não falhará, e eu quero terminar. O escudo da fé não falhará. O escudo da fé não falhará contra os dardos inflamados do maligno, encharcado da palavra, oleado pelo Espírito Santo. O escudo da fé não falhará na defesa da nossa vida contra as hostes espirituais da maldade. O escudo da fé não falhará contra todos os argumentos surreptícios, esquemas surreptícios de Satanás. O escudo da fé não falhará contra todos os sofismas e padrões culturais perversos e iníquos que o mundo engendra. O escudo da fé não falhará para nos proteger dos dardos inflamados do maligno, das setas que voam durante a noite, da mortandade que assola ao meio-dia. O escudo da fé não falhará em proteger-nos, mas também o escudo da fé não falhará em levar-nos a viver, a vivenciar, a experimentar, a frutificar nas promessas de Deus na nossa vida. Então a fé é sustentada quando ela é falada. Falada o quê? Falada a semente incorruptível da palavra. Falado o quê? A semente inabalável da palavra. Falado o quê? Os valores, os princípios, os fundamentos de Deus. Os princípios que foram falados pela boca de Deus quando Deus criou todas as coisas. Nós temos a fé de Deus, essa fé não falhará. Então a fé que não falha é uma fé inspirada pela palavra, sustentada pela palavra, mas é uma fé
ativada pelo poder do Espírito Santo, inspirada, operada através do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos de ter uma relação com o Espírito Santo e desenvolver uma relação de amor pela palavra. Para quê? Para que a nossa fé não falhe, para que seja uma fé durável, uma fé maleável, uma fé produtiva, uma fé frutífera, que seja um dom dinâmico, um dom poderoso, um dom frutificador e realizador. Então não se esqueçam, inspire a sua fé através do Espírito Santo, mas antes que o Espírito Santo a inspire, alimente-se da palavra, para que essa fé seja forte, seja consistente. Então, alimente a sua fé com a palavra e deixe o Espírito Santo inspirar essa mesma fé. Que Deus o abençoe. Utilize o escudo da fé. O Paulo diz aqui, utilizai sobretudo o escudo da fé. Sobretudo o escudo da fé. Então, a importância que o escudo tem na nossa vida para realizarmos o invisível de Deus nesta terra. Que Deus o abençoe. Até para a semana. Tenha uma boa noite.